Pessoal, vocês estão aí? Oi, Roseli, Camila, desculpem, deu um problema aqui, meu celular apagou, mas acho que agora vai dar certo. Nunca aconteceu isso. Então vamos esperar a doutora Lu. A gente estava conversando, enquanto isso eu vou passando para vocês a nossa programação do Outubro Rosa, né? Então, amanhã nós vamos ter a live com o Dr. Carlos Ruiz e o Dr. Vilmar Marques, presidente da atual Sociedade Brasileira de Mastologia, né? E no dia 3 a gente vai ter um evento super bacana, um evento com chefe de cozinha, com música, vai ser no YouTube da Unacan, vai ser bem gostoso enquanto eles cozinham algo saudável. A gente vai fazer um bate-papo sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, sobre como fazer a prevenção, vai ser bem gostoso, espero que vocês participem. A doutora Lu está entrando com várias palestras online, com lives, todas as quintas-feiras, lives às 11 da manhã com o Dr. Carlos Ruiz. Eu acho que vai ser bem gostoso. Doutora Lu! Ai, meu Deus, perdi. Não, deu um problema, apagou aqui, mas estamos de volta. Vocês conseguiram Desculpa. ouvir alguma coisa? Tá tudo bem. Não, só que foi uma transição rápida. Conta pra gente de novo como é que foi sua trajetória da dermato para a homeopatia. Bom, então eu estava num congresso espírita lá da Federação, o primeiro congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e um psiquiatra deu uma palestra sobre homeopatia, e no final, quando eu fui falar com ele, me apresentei, falei que eu era R2 de dermato, e ele me disse que eu precisava entender melhor a homeopatia e essa história de passar corticoide na pele do paciente dermatológico e só fazer isso. Que isso poderia aprofundar o processo de doença dele, contribuindo para que a doença só mudasse de lugar. Saía da pele, mas o desequilíbrio permanecia. Isso me deixou bem preocupada. E aí, um ano depois, eu fui estudar homeopatia. E nunca mais parou, né? Nunca mais parei. Ao contrário, eu consegui fazer um ambulatório de homeopatia e dermatologia no Hospital Padre Bento, acho que desde 98. Eu me formei em 99 na minha primeira escola e um ano antes ainda eu já comecei o ambulatório de doenças de pele e homeopatia no hospital em Guarulhos. Depois E você faz, e fez o seu tem até mestrado. hoje. Eu fiz meu Uhum. mestrado 2 anos depois, pela FACES, em crianças com dermatite atópica, que é uma inflamação bastante grave assim da pele, muita coceira, muitos fatores epigenéticos envolvendo essa criança. E foi muito bom. As crianças melhoraram bastante com a homeopatia nesse projeto de mestrado, após 6 a 8 meses. Muito legal. Mostrando E que a gente precisa de um tempo, né? Então, nas doenças crônicas, é necessário você esperar um tempo. Mas não é porque a homeopatia é lenta, isso é mito. Uhum. Não estava funcionando de forma tão harmoniosa. Então, até colocar isso tudo em ordem, logicamente que foi um tempo de 6 a 8 meses, mas que valeu muito a pena esperar. Foi muito A bom. gente vê que mesmo nesses casos mais graves o resultado é bem bacana, né? Então conta pra gente, vamos começar do começo. Conta pra gente o que é homeopatia e como ela participa das práticas integrativas. Bom, a homeopatia ela foi fundada por um médico alemão no final do século XVIII. Finalzinho do século XVIII foi Samuel Hahnemann, que foi considerado o pai da homeopatia. Naquela época, ele vivia há 200 e tantos anos atrás a medicina heróica. Ele ficou muito desgostoso daquela medicina adventosa, sangrias, que se utilizava tóxicos, né? E então ele abandonou a medicina e foi viver de traduções. Ele era um poliglota, muitíssimo inteligente, falava 11 idiomas. E um belo dia ele estava traduzindo uma matéria médica do Cullen, de um escocês. E esse médico falava que a malária era curada pela quina, pela ação estomacal dessa droga, como um tônico. Ele discordou.
o Hahnemann, falou, não, não é por isso. E aí ele começou a tomar os dracmes da quina, da cinchona officinalis. Qual não foi a surpresa dele? Quando ele, ao tomar aquelas dracmes, que era uma quantidade bastante grande da medicação, passou a ter os sintomas da malária. Então ele raciocinou, teve um insight e falou, não, a quina, a malária é curada pela importante para a homeopatia, que é o princípio da similitude, que já existia na medicina. Hipócrates já tinha falado disso, 450 anos antes de Cristo. Outros médicos já tinham falado também, como Paracelsus. O que ele várias medicações e aí ele viu exatamente isso, que as medicações elas conseguiam curar os mesmos sintomas que elas eram capazes de despertar no homem sadio quando ele ingeria essa substância. Um importante princípio que eu não posso deixar de falar é sobre a força vital. O Hahnemann era vitalista, pensamento vitalista, e ele dizia que a doença, na verdade, a enfermidade era a manifestação do desequilíbrio dessa força ou energia vital. Quando uma doença, né? Uma doença, exatamente. Não, a enfermidade ela era causada pela instabilidade, pelo desequilíbrio dessa força vital. Só que aí o paciente ele desenvolvia uma enfermidade diante de um desequilíbrio, de uma anoxa, de um trauma, de uma alteração física, química ou biológica, porque ele dizia que eram todos os fatores que instabilizavam essa força vital. A diferença é que o paciente ele fazia a doença do seu jeito. Era uma enfermidade particular, que é muito importante a gente olhar para isso na homeopatia. Não era apenas um sintoma que o paciente desenvolvia, era um complexo sintomático próprio, característico daquele ser. Então, esse é um princípio básico da homeopatia e na saúde integrativa a gente usa bastante também. Olhar para a pessoa e todas as suas individualidades e não para a doença, né? E isso é muito forte na homeopatia, né? Muito forte, porque o Hahnemann realmente ele olhava para o indivíduo no seu aspecto físico, espiritual e da força vital. Então era um aspecto tríplice. E ele levava em consideração as emoções, os sentimentos, as sensações. Então ele tratava o indivíduo como assim uma unidade psicossomática. E isso é assim até hoje, né? É assim até hoje, com certeza. E ele foi dando seguimento, né, aos princípios, mas vamos deixar mais para frente se precisar falar de mais algum princípio. Eu queria saber, assim, eu acho que muita gente pensa nisso, como é a consulta da homeopatia, né? Porque eu vejo, como ginecologista, né, muitas pacientes me falam, porque eu sempre comento que a homeopatia é bacana, e muitas patologias no HPV é maravilhoso para melhorar o sistema imune. Ah, então me dá o remédio da homeopatia. Eu falei, não, eu não posso te dar, eu nem sei te dar. Aliás, se fosse o mesmo remédio para todos, ok, eu pego e dou. Mas não é assim, cada um tem o seu remédio, né? Então, é isso que você falou agora, né? Da particularidade de cada um. Conta pra gente como é a consulta, como você faz essa abordagem para descobrir o remédio de cada um. É isso que é chamado de remédio de fundo, não é? O remédio de fundo, eu nem gosto muito desse nome, mas enfim, é o remédio da similitude. Ou seja, a medicação, o paciente ele vai chegar com um sintoma, ponto final. Ou ele vai ter o HPV, ou ele vai ter um herpes, vamos falar um pouco da GO, ficar um pouco nisso. Ou até uma dor de cabeça, uma depressão, mas pode não ser importa. Qualquer coisa, imagina. Pode ser qualquer sintoma. Só que esse paciente vai ter o herpes, a depressão, o HPV dele, do jeito dele, com as sensações particulares que vão acompanhar este sintoma. E o que acompanha o sintoma é muito particular. Então a gente precisa entender como é o modus operandi
desse paciente. Lógico, a consulta ela é uma escuta acolhedora, a gente vai procurar ouvir o que esse paciente tem para nos falar, mas a gente vai traçar um planejamento terapêutico. Então, é muito importante entender as sensações, os problemas emocionais que esse paciente traz, se houve algum transtorno emocional na vida dele antes de aparecer aquele sintoma físico. Na dermatologia também é comum, a paciente faz uma psoríase, um vitiligo, uma doença séria de pele, e a gente tem que perguntar o que aconteceu meses antes. Por quê? Porque aí a gente vai ver a causalidade emocional. Muitas vezes nós vamos nos deparar com uma causalidade emocional, outras vezes não. Outras vezes é uma causalidade externa, é uma anoxa biológica, psíquica, é uma intoxicação. Então a gente vai ter que descobrir isso na consulta. E para isso a gente vai perguntando como que é aquele sintoma, o que acompanha, o que faz ele melhorar daquela, vamos supor, dor de cabeça. Como é a sua dor de cabeça? Que horário que ela melhora, que horário que ela piora, qual é a sensação? Por exemplo, uma dor de cabeça martelante, que o paciente parece ter um martelo na cabeça dele, que ele fala que piora quando ele sai no sol, por exemplo. A gente vai tentando ver como é a dor de cabeça. De repente, aquilo já me autoriza a dar um remédio chamado natro muriático, que é um medicamento que vai trazer a similitude daquele sintoma. É exatamente isso, eu estava falando do princípio da similitude. Então, eu brinco com o paciente, eu vou te dar um medicamento parecido com você, semelhante ao seu padrão de reação. E para a gente descobrir esse padrão é ao longo da consulta, ouvindo bastante o nosso paciente querido, lógico, direcionando algumas perguntas, tendo maior cuidado, vendo se ele tem algum bloqueio de órgãos excretores, se o intestino dele funciona bem, se ele tem uma diurese satisfatória, se o sono Enfim, dele... fazer toda a anamnese, né? Tem que fazer, porque se ele estiver bloqueado, digamos que ele esteja intoxicado e bloqueado, eu não vou dar o remédio de similitude de cara para esse paciente. Então, eu vou fazer uma estratégia. Eu vou estimular esses órgãos que estão bloqueados a se abrirem, a funcionarem, para que na hora que eu der o simílimum, a similitude, que é o remédio mais semelhante ao adoecimento, envolvendo tanto aspectos físicos quanto psíquicos, ele possa ir bem no seu processo de reequilíbrio, sem ter agravações. Então, tudo isso é importante. Na minha segunda escola que eu fiz, a gente viu bastante essa parte de tratar os bloqueios. Intoxicação. Desintoxicar o paciente antes. Então, é todo um planejamento, né? Lembrando que a homeopatia trata o agudo também e é muito rápida. Não tem nada de devagar, isso é mito, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar para os mitos. Estão perguntando bastante aqui se a prescrição é feita através só da consulta, da anamnese, da conversa com o paciente e toda essa lista, individualidade, ou precisa de exames específicos? Sim, o médico homeopata é um médico antes de tudo, né? Então, lógico, se eu estiver diante de uma doença onde eu tenho uma alteração estrutural de um órgão, por exemplo, um paciente com cirrose hepática, é lógico que eu vou querer saber muitos exames, mas não precisa nem ser tão grave. Tá? Um paciente, o mais importante para o homeopata, descobrir o remédio da similitude, realmente não vai depender do exame. Vai depender apenas da consulta, das queixas, da interação médico-paciente. Porém, para eu ter para eu ter um prognóstico do que está acontecendo, muitas vezes eu vou querer sim pedir alguns exames, muitos até. Então, isso faz parte. Eu sim, sem dúvida, muitas vezes eu quero saber se eu vou equalizar o fígado, por exemplo. Não me custa nada, eu vou pedir um exame de sorologias da hepatite, A, B e C, enzimas hepáticas, quero saber se o paciente já teve hepatite na vida, isso para mim é importante saber, porque eu vou começar equalizando esse fígado, né? O detox, né? Exatamente, para que eu possa ter um melhor curso do tratamento com uma melhor resposta também. Só então, para deixar claro, o sistema de detox do nosso corpo é feito pelo fígado. Por isso que ela está insistindo, né, Luz? Está insistindo em falar do fígado, porque
antes da homeopatia fazer o melhor efeito, o ideal é desintoxicar a pessoa. Existem intoxicações do meio ambiente, toxinas ambientais, muita medicação, enfim. E isso é É, importante para que a homeopatia funcione melhor. Aliás, tudo no nosso corpo, né? é importante dizer, Paty, que há 200 e tantos anos atrás, na época de Hahnemann, a sociedade não era tão intoxicada como é hoje. É verdade. Mas hoje nós precisamos adaptar o método à nossa realidade, à sociedade que nós estamos vivendo, com profundos mecanismos toxínicos de intoxicação. Como se não bastasse o alimento, o processado ultraindustrial, não é? Que nós comemos e nos contaminamos, os agrotóxicos dos alimentos. Então a gente tem uma gama, as radiações eletromagnéticas, porque nós estamos numa era digital globalizada. Então nós temos que adaptar o método homeopático à nossa realidade. Então hoje eu não consigo compreender a homeopatia sem entender também essa questão da toxicidade, do quão ele está intoxicado e que recursos eu posso fazer para diminuir essa intoxicação, para depois a gente, com medicamentos homeopáticos, inclusive em potência baixa, para esse fim, para que a gente possa finalmente poder fazer o simílimo, a similitude para equilibrar. O simílimo é como se fosse o regente daquela orquestra, o maestro, tá certo? E os outros medicamentos é como se fossem o violino, o piano, os outros instrumentos, né? Legal, então o detox é feito por homeopatia também, isso é legal de deixar claro, né? Só lembrando que é pela homeopatia sim, mas também tirando o fator epigenético que está intoxicando. Né? Então, seja ele o alimento, adequando a dieta, estilo de vida, comer de forma equilibrada, comida de verdade. Atividade física é extremamente importante. Não é porque a pessoa está fazendo uma terapia integrativa que ela vai deixar de lado as questões ligadas ao estilo de vida. Muito pelo contrário. Né? A epigenética hoje, se a gente não pensar na epigenética, a gente não faz mais nada, né? Deixa eu explicar um pouquinho para as pessoas essa questão da epigenética. A gente tem a nossa genética, o nosso genoma, que está no nosso DNA, e o que se sabe hoje é que genética não é destino. Né? O que faz o nosso destino é o meio externo influenciando o nosso DNA. E isso se chama epigenética. Então, tudo que é do meio externo pode afetar o nosso DNA e os nossos genes de saúde ou de doença. Eles podem acordar ou dormir de acordo com o nosso estilo de vida. E é por isso que é tão importante falar de todo um estilo de vida saudável, atuando em tudo isso. Então, junto, em paralelo, com a homeopatia e as práticas todas, e no caso aqui a homeopatia fazendo. Então, primeiro a gente tem, além de detoxificar, tem que colocar as práticas boas, porque senão a gente perde todo o trabalho, né? Sem dúvida. E, aliás, pode acontecer exatamente isso. O paciente, hoje, é muito dentro da questão epigenética, Patrícia, se você me permite, nós também temos não só a questão do estilo de vida, alimentar, nutricional, atividade física, atividades anti-estresse, tudo pode contribuir para nós acordarmos nossos genes de saúde e fazer adormecer os de doença. Mas existe um aspecto muito, muito, muito bacana da epigenética, que é também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, nós, mais do que nunca no século XXI, a medicina da nova era não pode deixar de dar importância a esse aspecto mental. Porque a gênese da grande maioria das nossas doenças é realmente o nosso psiquismo, é a questão mental. Então, isso é muito bacana, porque quando você se propõe a modificar algum aspecto que não está muito legal no seu comportamento, na sua forma de pensar, de agir, quando você percebe que você tem essa finalidade no tratamento, você vê que a epigenética está dizendo o seguinte: você pode ser o copartícipe da sua cura. E certamente você o é. O médico, o terapeuta, o profissional que está junto, ele vai dar um empurrão, vai dar um norte, vai ter um papel. Mas não é todo o papel. É parte desse processo. A outra parte do processo
é realmente o paciente se conscientizar do seu processo de doença, olhar para questões que ele às vezes tem medo, teme um pouquinho olhar, prefere colocar debaixo do tapete algumas vezes. Muitas vezes. Isso faz parte. E o terapeuta, o médico, o profissional que está junto, ele tem que delicadamente ir tirando, né, as camadinhas dessa cebola, para que a gente possa chegar lá no cerne, né, juntos, fazendo um trabalho de parceria, mas entendendo que o processo de doença não está necessariamente na mão de um profissional qualquer, seja Não, ele mas quem com for. certeza. Ele vai ajudar, ele tem um papel, mas o maior papel é nosso nesse processo. E se a gente O que a gente conseguir... fala, é o que a gente fala, né? A autonomia do paciente, né? Mais o seu autocuidado consciente, que a gente, como médico, pode ensinar, mas quem vai fazer é ele. Os dois juntos, autonomia e autocuidado, geram o bem-estar. Tudo está na mão dele, é um processo ativo e não passivo, né? Como na medicina Totalmente. convencional, que toma um remédio e não faz mais nada, não, né? Não é problema Até meu mais, estou porque tomando remédio horrível. você lembrou uma coisa importantíssima, Paty. Os medicamentos químicos, se nós só tomamos eles, o que acontece? Eles atrofiam os nossos órgãos, os nossos mecanismos adaptativos. Eles bloqueiam. Então, é interessante que as medicinas vibracionais, a homeopatia é uma delas, desperta a sabedoria interior, a imunidade inata, né? Então, a nossa própria possibilidade e potencialidade de cura fica nas nossas mãos. Então, isso que é bacana. Lógico que não queremos aqui, de forma alguma, colocar se tem este ou aquela terapia melhor ou pior de forma alguma. Todas são importantíssimas. Todas têm um papel, todas têm uma função, não é? Então, aqui nós queremos apenas dizer isso. Seja qual for a forma do seu tratamento, nunca se perca do seguinte sentido: eu tenho um papel no meu processo de cura, sempre. Preciso me empoderar disso em algum momento. Mas é muito legal e a homeopatia estimula, né, esses mecanismos de autocura e tudo, mas é importante dizer que ela pode ser usada junto com os remédios alopáticos, né? Porque existem, eu vejo, alguns profissionais muito, como fala, caxias, assim, que homeopatia é só homeopatia, não pode usar mais nada. Isso mudou bastante hoje, né? Olha, eu nunca vivi essa parte. Desde que desde o começo, imagine, eu pegava doentes dermatológicos de alta complexidade, tomando altas doses de corticoide e outros antibióticos, corticoides, imagine fogo selvagem, psoríases graves. Com certeza, eu recebia esses pacientes e eu deixava tudo do jeito que estava. E eu ia acrescentando a minha estratégia terapêutica junto. Porque ela vai modulando melhor o nosso eixo psiconeuroimunoendocrinológico. E com isso, o que acontecia? O paciente ia precisando cada vez de menos doses. Então, nós íamos simplesmente, na medida em que houvesse essa possibilidade, diminuindo as doses dos alopáticos, especialmente dos corticoides, porque existem estratégias para modular a suprarrenal dentro da própria homeopatia, para que você possa desmamar aquele corticoide sem ter o efeito rebote, porque é muito sério o efeito rebote, né? Você está com uma medicação e de repente você tira, o paciente ele piora muito rápido. Então, não podemos fazer de forma alguma isso, né? Então, a medicação ela pode ser usada em conjunto. É muito comum um paciente, por exemplo, diabético, que começa um paciente com homeopatia por outros sintomas. Vamos supor, paciente que já toma insulina e ele quer começar a homeopatia para ficar melhor, para ficar mais saudável, estimular a defesa própria. E aí é muito comum no processo ele diminuir as doses de insulina. Lógico, nós estamos equalizando, né, o sistema endócrino, o pâncreas, então as ilhotas pancreáticas passam a ter uma funçãozinha melhor. Ele vai precisar de menos dose de insulina ou menos dose de antihipertensivo.
menos dose de hormônio tiroidiano, porque nós podemos equalizar a tiroide ou aquele determinado órgão. Então, Isso é existem muito legal, né? muitas formas de Saber. você fazer. E saber que a homeopatia pode ajudar, complementando um tratamento que a pessoa já faça, alopático, pode ajudar e fazendo com que esse tratamento dê mais certo com menos doses, né? E quem sabe um dia a pessoa possa até tirar, né? Sem dúvida. É por aí, Muito Paty. bacana. Eu adoro. A gente faz um trabalho em parceria no consultório e as minhas pacientes, eu trato da minha forma, com a medicina funcional e tal. Mas eu amo quando elas, em paralelo, são acompanhadas por você, porque elas vão fazendo toda essa base de autorregulação, né? Pela homeopatia. Os resultados são incríveis, gente. Incríveis. São muito legais. As pessoas ficam muito felizes, né? E Eu me fico conta uma também. coisa. Eu também, nossa. Me fala uma coisa. Você estava falando no começo sobre os sintomas agudos, né? Que é a homeopatia rápida. Explica pra gente. Então, pessoa que está com uma diarreia, com uma tosse, uma coisa aguda, se a homeopatia tem um efeito bacana e como é. Sem dúvida. Então, vamos para a diarreia que você citou. Dependendo do tipo da diarreia, porque mesmo no agudo, nós não vamos perder de vista aquele tipo característico daquele paciente, por incrível que pareça, mesmo sendo um sintoma agudo. Então, a gente vai querer saber como é essa diarreia, se tem algum horário que ele piora, o que foi o gatilho que detonou aquela diarreia, se tem mais algum sintoma que acompanha, se ele se sente muito mal, desgastado e fraco, ou se ele continua bem apesar da diarreia. Tudo isso a gente vai ver. E aí a gente vai dar, por exemplo, a China officinalis, que é um grande medicamento para diarreia, por exemplo. A gente espera que ele melhore em algumas horas. Até 24 horas ele tem que já dar sinais de melhora. É muito rápido, né? Então, no agudo. Às vezes um processo gripal também, ou muitas outras instabilidades agudas. O tempo para começar a melhorar é às vezes, na mesma hora, a pessoa já nota que melhorou, ou demora ainda algumas horas, até no máximo 24 horas esse paciente tem que dar sinal de melhora. Se ele não der, ou você errou a medicação e aí convém você reavaliar um novo medicamento. Muito legal. E eu tô vendo muita gente entrando aqui, pessoas queridas, nossa prima Paula, Nossa prima Paula, um saudades. beijo, Que gostoso, querida. um beijão. O Paulo, Cesarini, Dr. Paulo, endócrino. Muita gente, a Natalina, minha querida paciente, um beijo para todos. E quem eu não vi também, um meu grande beijo, viu? E tá super empolgante aqui a nossa conversa. E eu tô vendo algumas perguntas. Vou te fazer uma outra pergunta. Que assim, às vezes as pessoas confundem homeopatia com fitoterápicos, com chás. Explica a diferença pra gente. É diferente, é bem diferente. A fitoterapia, ela vem de origem vegetal, todos sabemos, de uma planta, do reino vegetal. A homeopatia, não necessariamente. Ela pode vir dos 3 reinos da natureza: vegetal, mineral e animal. Uma outra diferença importante é a indicação. A fitoterapia, a indicação deste ou daquele fitoterápico, ela vai se relacionar ao sintoma isolado que aquele paciente, que a gente quer melhorar. Então, por exemplo, é uma insônia, é uma ansiedade, pedra nos rins, seja qual for o sintoma de forma isolada, o meu plano terapêutico vai ser baseado naquele sintoma isolado. Ponto. A homeopatia não. A homeopatia, aquele sintoma que foi a queixa básica, sempre a gente vai ter que ver o que está girando em torno. Então, é um complexo de sintomas que vai caracterizar aquele doente, certo? É um conjunto sintomático. Então, essa é uma outra importante diferença que é na indicação. E, finalmente, a fitoterapia, ela é ponderal. A gente vai tirar a tintura mãe, o princípio ativo da planta, que poderá ser diluído minimamente, porém ele não é dinamizado. E a homeopatia, além de diluída, ela é dinamizada. A gente acabou não falando da dinamização. Aproveita e explica pra gente, é bacana. Sim, sem dúvida. O Hahnemann, quando ele já estava lá fazendo as experimentações dele, que ele percebeu o princípio da similitude, ele viu que quando ele só diluía, o Hahnemann usava grandes venenos da natureza.
o arsênico, o estramônio, a beladona, enfim. Então é lógico que ele diluía. Mas ele percebia que às vezes os pacientes tinham agravações importantes quando ele só diluía o medicamento. E lá, já há mais de 18 anos depois da prática homeopática dele, ele percebeu que quando esses medicamentos eram, além de diluídos, sucussionados, ou seja, era impressa uma energia cinética de movimento naquele medicamento, ele percebeu uma coisa muito interessante. A cura, ela se dava de forma muito mais profunda e duradoura. Aqueles efeitos colaterais que no começo ele tinha, porque ele só diluía, ele parou de ter. Outra coisa interessante, os venenos da natureza, ele passou então a usar de forma muito tranquila, porque a homeopatia ela é atóxica, porque ela é ultra diluída. E outra coisa, aqueles elementos da natureza que não tinham efeito terapêutico nenhum, uma planta chamada pulsatila, uma samambaia chamada licopodium, que eram inertes, vamos dizer assim, não tinha ação terapêutica, quando eles eram dinamizados, ampliava muito a ação terapêutica desses medicamentos e ele conseguia entrar numa coisa muito interessante, que era o efeito farmacodinâmico. Esses medicamentos passavam a apresentar sintomas da esfera mental, não só da esfera física, mas também mental, né? E ampliava o poder farmacodinâmico, trazia a essência daquela tintura, daquele elemento da natureza. Realmente a alma do medicamento, a essência do medicamento é trazido pela dinamização. E hoje, um segmento da alopatia confere à homeopatia o efeito placebo, exatamente por causa disso. Porque o medicamento, ele é muito diluído. Para vocês terem uma ideia, as dinamizações, elas são feitas com uma farmacotécnica própria, ou na decimal, ou na centesimal, ou na 50 milesimal. Ou seja, ela vai aumentando. Só que é interessante, à medida que você vai diluindo cada vez mais, os próximos passos de diluição não perdem a informação que vem da tintura mãe original. Ela é passada a cada passo de dinamização, ela não se perde. A água tem uma característica, ela consegue reter uma informação de cura. Porque ela tem, né? Por isso que é vibracional, né? Ela tem uma conformação eletromagnética formando clusters e ela consegue reter aquela informação da tintura mãe original e ela vai passando para suas outras dinamizações e não se perde. Só que aí a gente não tem mais o efeito tóxico. Por isso, a partir da CH12, 10 a menos 23 molar, que já é o número de Avogadro da química, a gente praticamente não tem mais moléculas, né, da tintura mãe, mas nós temos informação de cura. E quando entra no nosso corpo, ele percebe e ele responde, né, o que é melhor. Então não tem intoxicação por homeopatia, toxicidade. Não, toxicidade tal como outro medicamento. Não tem poder de toxicidade, especialmente acima da CH12. Potências decimais, ou CH1, 2, 3, contém pouco princípio ativo, mas muito pouco. Ainda também incapaz de intoxicar. Mas você pode encontrar traços desses medicamentos, se for numa potência muito baixa, até no organismo. Mas normalmente nós usamos CH6 para cima, então não tem problema de intoxicação. Muito bom. E na gestante, então, ótimo usar a homeopatia? Maravilhoso, maravilhoso usar a homeopatia. Eu tenho lido relatos de profissionais da área de ginecologia que são homeopatas, dizendo que a homeopatia, quando elas tratam as gestantes delas, o pré-natal é tranquilo, a amamentação, o parto também é melhor, a amamentação também se dá de uma forma tranquila, né? O leite, a criança. E também outros aspectos que nós podemos trazer da gestante é que nós temos aqueles fatores epigenéticos que hoje nós sabemos são transgeracionais. Eles passam de geração para geração. Nós sabemos disso. Então, nós às vezes temos pais jovens, mas que nem por serem jovens podem deixar de ter tido algum tipo de doença. Por exemplo, o próprio câncer. Então, vamos supor um casal
sei lá, na faixa dos seus, geralmente o homem, né, que pode ser pai com mais idade, vamos dizer assim, vamos supor que ele tenha tido um câncer aos seus 40 anos e tratou com radioquimioterapia. E lá com 43, eles têm um filho, um bebê. Se eu puder dar medicamentos para essa mãe que diminuam o impacto negativo da radioterapia na formação deste embrião, levando-se em consideração a sua genética, eu posso fazer isso enquanto ele está em desenvolvimento na barriga da mãe. Então, isso é muito interessante. Inclusive, as mulheres com câncer de mama, que depois, e qualquer outra doença que depois engravidam. Engravidam, com certeza. O efeito químico dos tratamentos, né? Mas isso, medicamentos, mas podemos extrapolar para outras situações, por exemplo, traumáticas, de outra natureza, né? Uma pessoa que teve um trauma muito sério, pouco antes da gestação, ou mesmo durante a gestação. Então, ou de pais, os pais e os avós, nós podemos hoje fazer uma anamnese que vai além daquela geração, pegando as gerações anteriores e podendo tratar já desse bebê com outras técnicas da homeopatia, utilizando recursos que seriam os nosódios, a isoterapia. Nós temos também outros recursos. Podemos dinamizar e fazer sobre uma técnica homeopática hoje qualquer, por exemplo, medicamento. Se eu desenvolvi, por exemplo, uma doença de pele com a sulfa, tive uma farmacodermia, por exemplo, com a sulfa, eu posso simplesmente dinamizar a sulfa, fazer a sulfa sobre uma farmacotécnica homeopática, dinamizar e dar para este paciente? Posso. Além do simílimum, eu vou dar aquele medicamento que foi o gatilho da instabilidade da força vital. E eu posso pegar este gatilho, seja ele qual for, e dinamizá-lo sobre uma técnica homeopática. Isso é muito, muito importante até. E é um recurso bárbaro. Nossa, quantos recursos, né? Muito longe do efeito placebo que muita gente insiste em dizer até hoje, né? Mas só para te dizer, para finalizar essa história do placebo, ela age em crianças recém-nascidas, ela age em pacientes internados na UTI, inconscientes. Eu ia perguntar agora da UTI. Inconscientes, e ela age no animal. Como que vai ser feito o placebo? No animal, no bebezinho que acabou de nascer e naquele que está inconsciente na UTI, não é? E os efeitos em todos esses pacientes, na UTI principalmente, são de estimular a autorregulação, diminuir o uso de drogas, mesma coisa, Olha, né? Eu vou citar um exemplo que me marcou muito na minha trajetória de dermatologista, que era um paciente que ele tinha uma NET, uma necrólise epidérmica tóxica, uma reação extrema a medicamentos, ele estava com um grande queimado na UTI, por causa inclusive da sulfa, ele tomou Bactrim. E é uma doença muito grave, né? Então, ou você morre de distúrbio hidroeletrolítico, ou você morre de sepse. E ele estava já em sepsemia, estava praticamente para ir a óbito. E aí eu já tinha dado alguns medicamentos na UTI para ele. E aí eu pedi para a enfermeira me tirar alguns ml de sangue. E eu peguei o sangue do paciente que a enfermeira me deu. Ela fez o turbilhonamento, né? E eu levei para a farmácia de homeopatia. Isso chama-se autoisoterapia. Eu fiz pouquíssimas vezes na minha vida. Eu fiz para este doente porque eu sabia que ele ia falecer. Não tinha mais o que fazer. Eu peguei esse sangue que a enfermeira me deu e eu fui para a farmácia de homeopatia. Fiquei esperando ele dinamizar na CH30. Eu voltei... O sangue? O sangue, o próprio sangue desse doente. Eu voltei, era uma sexta-feira, consegui voltar, é uma farmácia que tem perto do hospital. Eu fui lá, esperei o medicamento ficar pronto algumas horas, voltei com o medicamento, entreguei na mão da enfermeira e falou, coloca no cano, ele estava entubado, de tantas em tantas horas, por favor, coloca umas gotinhas no cano desse paciente. E fui para minha casa, achando que ele realmente ia falecer. Era a primeira experiência, não tinha experiência nessa forma. Quando eu voltei na segunda-feira, fui na UTI, ele estava assim para mim. Ele voltou e ele queria que tirasse o cano, ele queria ser estubado. E aí eu fui ver os parâmetros vitais, ele teve uma diurese fantástica, né? E ele modificou rapidamente os parâmetros hemodinâmicos dele depois que começou a ser dado aquela medicação.
E aí ele foi estubado, saiu da UTI, foi para uma SEMI, foi para a enfermaria, teve alta e continuou comigo no ambulatório fazendo homeopatia. Ele teve uma Nossa, que sequela, demais! ficou com a mão caída, mas continuou o Saiu. tratamento. É lindo. Então, Nossa, muito quem é que bacana. Tô adorando. vai duvidar de uma terapia que tem este potencial de cura? De forma Pois alguma. é. Vamos falar um pouquinho, tem muita coisa para ser falada e a hora está passando, são 8:55. Como a gente caiu e voltou, talvez a gente tenha um pouquinho de tempo, mas eu queria falar bastante sobre a imunologia, sobre a imunidade, que muita gente está perguntando, mas eu vou deixar para já já. Antes eu queria perguntar sobre a influência da homeopatia, né? Se ela pode ser usada no manejo do paciente com câncer. A Olha ONG só, aqui é uma ONG, né, que combate o câncer de mama e temos muitas pacientes querendo ter melhor qualidade de vida depois do tratamento para câncer de mama. Mas vamos falar geral para os cânceres. Conta pra gente. idealmente, a homeopatia ela entra dentro de uma intervenção preventiva e de promoção de saúde. Porém, se o paciente ele já está manifestando sintoma de câncer, ele pode sim fazer a homeopatia, mas entendendo que naquele momento ela vai entrar como um paliativo, uma medicina complementar às outras terapias que serão necessárias, algumas vezes a própria cirurgia, outras vezes radioquimioterapia, enfim, cada situação é uma situação. Mas é importante lembrar que a homeopatia pode ser usada também em várias situações envolvendo este paciente com esta neoplasia, inclusive a própria cirurgia. Se esse paciente for se submeter a uma mastectomia, alguma cirurgia, ele pode fazer sim um protocolo pré-cirúrgico com homeopatia, com medicamentos acho super legal. como Sangra muito menos, a arnica. cirurgia corre bem melhor. Corre bem melhor, diminui o edema, diminui a inflamação, diminui a formação de hematoma, o paciente sente um menor desconforto no pós-cirúrgico. Então, nessa fase, ela vai ser usada como um paliativo, ok, para melhorar o bem-estar desse paciente, sabe? Para ele se recuperar mais rápido da sua cirurgia, ou mesmo para Isso ele é melhorar a fato. qualidade de sono, por que não? Né? Melhorar a situação emocional de angústia, que muitas vezes essa situação traz. Sim, Agora, todas as vezes. com certeza. Então, com certeza, ela pode e deve ser utilizada ou antes, ou durante, ou até após as intervenções convencionais que vão fazer o tratamento deste câncer, dessa neoplasia. Ou seja, continuamos mostrando que a homeopatia complementa muito os tratamentos homeopáticos e traz muitos benefícios em qualidade de vida. E agora vamos falar da imunidade. Conta pra gente como a homeopatia pode ser usada em pandemias para a gente chegar neste momento agora da Covid-19. Mas vamos começar lá atrás. Sim, olha, isso foi uma experiência, Bárbara, que eu não achei que eu ia viver nessa encarnação, porque eu nunca vivi uma pandemia. Mas foi muito gratificante. Bom, a experiência eu vou contar primeiro nas casas André Luiz, que é onde eu já trabalho há 3 anos como médica voluntária. Lá eles aceitam bem a homeopatia, são uma entidade espírita e eles aceitam bem. Mas o que aconteceu? Quando começou a pandemia em março, eles afastaram os trabalhadores voluntários por uma questão de segurança. Então eu fui também, como era médica voluntária, fui afastada. Acontece que, olha como são as coisas, né? Uma intervenção do universo. Uma amiga minha, também homeopata, que já trabalhou comigo numa escola de homeopatia, onde eu fui docente também, ela conhecia uma das superintendentes das casas André Luiz, e essa superintendente passou em consulta com ela e falou: você não tem um tratamento para a gente dar na prevenção dos internos das casas André Luiz? Ela falou: lógico que nós temos. Ela é docente da Abra, uma das escolas de homeopatia aqui de São Paulo. E aí ela ficou super animada e falou: mas lá nós temos médicos homeopatas. Aí ela descobriu que tinha homeopatas, mas que nós estávamos afastados por causa da pandemia. Aí a gente, bom, juntando tudo, a Claudinha entrou em contato comigo, descobriu que eu trabalhava lá e ela não sabia. Ela falou: você trabalha lá? Meu Deus, vamos fazer esse protocolo. E aí a gente entrou com o protocolo da Quina Officinalis. Logicamente que eu conversei com a médica-chefe, que é a alopata, que é a médica-chefe de todos os médicos, ela concordou. E eu entrei com o protocolo da Quina Officinalis na CICH por 90 dias,
para todos os internos. Foram 540, 550 internos que tomaram por 3 meses a homeopatia. Isso foi maravilhoso, porque no final das contas, eles também fizeram o protocolo convencional. Olha aí a prova de que a gente também pode usar, né? Eles fizeram o protocolo deles com a cloroquina, o Clexane e a azitromicina, em casos com febre, e eu entrei com a quina. E nós fomos, no final, depois de 3 meses, a epidemia ela estava praticamente debelada, com apenas um caso suspeito e uma quantidade de óbitos bem abaixo do que os médicos estavam esperando. Pouco tempo depois, com essa experiência, eu fiquei tão animada, né, que aí eu quis levar esse protocolo para o hospital que eu trabalho, o Hospital Padre Bento em Guarulhos, ainda com o pessoal da Abra, com certeza, né, eles é que fizeram esse protocolo, e foi bárbaro. Eu me reaproximei deles, eu já era dessa escola, saí em 2012, e me reaproximei e nós pusemos, então, foi aprovado na Plataforma Brasil e na Conep, lá do Hospital do Servidor Público Municipal, onde existe essa escola de homeopatia, e nós conseguimos aprovar a emenda que incluía o Hospital Padre Bento nesse projeto. Então, eu comecei no dia 1º de julho, e amanhã, dia 1º de outubro, vai fazer 3 meses que eu iniciei, e vou iniciar o questionário de segmento, que é o questionário que a gente faz após 3 meses, para saber como é que eles estão, porque eu ainda não sei. Eu vou começar a saber a partir de amanhã. Mas é incrível, muito feliz, né? Porque foram quase 600 funcionários que estão tomando. Nossa! Parabéns! Qualquer dia a gente conta com mais calma como que eu consegui ir nos cantinhos mais remotos do hospital, na UTI, no CEJAM, no pronto-socorro, nas enfermarias. Eu fiquei, sabe, assim, que nem uma baratinha, uma formiguinha, e todos queriam tomar, todos se interessaram. As farmácias parceiras doaram as medicações, a Violeta, a Herborista, buscar, né? A Força Vital, Violeta, Herborista, eu faço questão de dizer quais são essas farmácias, porque elas doaram imediatamente 700 e tantos frascos para que eu pudesse dar para os funcionários, das casas André Luiz também. Então foi uma egrégora, né, Patrícia? Foi uma egrégora muito linda, onde todo mundo se dispôs, todo mundo queria, na verdade, auxiliar. Não que a gente duvidasse porque que pudesse ter ação ou não, porque a homeopatia já é usada nas epidemias há mais de 200 anos. Começou com Hahnemann, isso que eu queria com a saber. epidemia de escarlatina. Conta um pouco pra gente. Final do século XVIII, epidemia de escarlatina. Depois veio febre tifoide, gripe espanhola, né, nos Estados Unidos, no começo do século XX. Agora, de 2008 a 2012, a dengue foi tratada aqui em São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro, em Macaé, onde nós temos um trabalho belíssimo da doutora Laila, que mostrou que diminuiu muito a incidência de dengue em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, assim, ela já é usada há muito tempo, né, nas pandemias. E nós que lindo, e é muito legal deixar as pessoas saberem passar essa informação, até porque todas as pessoas podem tomar para se prevenir, porque o vírus continua aí, a epidemia não acabou, né? Apesar de muita gente parece que esqueceu, né? E não está mais tomando tantos cuidados. Eu sei que quem está aqui normalmente toma cuidado e por isso mesmo adoraria, né? Poder fazer a prevenção também, né? Com certeza. Ela é acessível para todos, né? Ela é acessível para todos. É bom dizer isso porque foi feito um trabalho muito interessante. Por que as pessoas escolhem a homeopatia hoje? É bom lembrar, né? O nosso planeta tem 7,3 bilhões de seres humanos. Nós temos mais ou menos 500 milhões de pessoas que utilizam homeopatia em todo o mundo. Só lembrando que a Índia é um país que usa há bastante tempo, já existem mais de 260 centros que estudam homeopatia. Muitas faculdades... Aliás, desculpa interromper, mas fizeram uma pergunta aqui, foi a Vanir, minha querida paciente, que eu adoro ouvir. Ela perguntou se existe hospital só de homeopatia, e eu sei que na Índia parece que sim. Só na Índia tem. Na Índia, sim, com certeza. Eles têm muitos centros, não é? E lá faz parte da graduação. Olha que interessante. O aluno da faculdade de medicina, ele já estuda na graduação. E tem também cursos de pós-graduação. Nós tínhamos, Paty, a homeopatia no início do século XX, nas universidades.
O que aconteceu? No final da década de 1920, 1928, 1929, veio a Lei Flexner. Essa lei, ela foi uma lei que trouxe os laboratórios farmacêuticos de uma forma muito forte para dentro das universidades. E o que aconteceu? Eles passaram a dar os medicamentos, a fazer a propaganda, né, dos medicamentos importantes na época, como os antibióticos, os outros medicamentos. E aí, infelizmente, houve um declínio da homeopatia nessa época para depois ela subir de novo. Mas, infelizmente, essa lei Flexner, que trouxe os laboratórios farmacêuticos, tirou a homeopatia das faculdades, né, onde ela existia no começo, em muitas até, dos Estados Unidos principalmente. Mas hoje ela existe também, na Unirio, nós temos programa de residência médica envolvendo homeopatia. Temos algumas faculdades que têm, sem dúvida nenhuma, a faculdade de medicina, que tem, que tem na graduação, tá, como forma optativa, a própria Universidade de São Paulo, o Dr. Marcos Julián Teixeira, um grande médico homeopata, ele está lá na Universidade de São Paulo, no 3º ano, como uma cadeira optativa, não é? Na Unifesp e muitas outras, tá? Lucy, muito obrigada. Eu queria ficar aqui conversando com você e acho que todos gostariam de ouvir muito mais. Aliás, por causa da pandemia, a gente está longe, foi uma delícia ver e conversar com você. Tanto tempo, fazia muito tempo que a gente não fazia isso, né? É E queria te mesmo, o tempo vai agradecer. embora. Tá em cima da hora, eu acho que o Instagram pode derrubar a gente, porque a gente já É. passou aqui de 1 hora. Eu queria Nossa, muito te agradecer. Queria falar de novo para as pessoas que a gente vai ter o Outubro Rosa, vai ter a corrida digital, todos podem participar, você também, viu, Lucy? É só lógico. entrar no site unacam.com.br, tá tudo explicadinho lá, todos os eventos do Outubro Rosa, vai ser lindo também. Mas Muito essa bom. live de hoje, fechando setembro, foi lindo demais, eu estou muito agradecida. Queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu acho que eu não quero me delongar, nós já estamos com o tempo praticamente expirado, mas eu queria, a consideração principal, eu até já fiz aqui, eu quero retomá-la. Que nós possamos, nessa pandemia, aproveitar esse momento de transição planetária e nos perguntar o que ela nos trouxe de possibilidade de mudança interior. O que nós, os nossos valores, será que nós não podemos rever alguns dos nossos valores? Eu vejo a sociedade muito materializada, dando muito valor nas questões materiais. Vamos refletir apenas, será que essas questões são as mais importantes das nossas vidas? Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito de vida? O que nos impede? É algo exterior que nós estamos vivendo? Então agora é o momento, é a hora da verdade. É hora de nós olharmos para nós e vermos quais os nossos recursos que nós temos, as nossas potencialidades do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais que estamos habitando corpos provisoriamente em experiências que são muito importantes para nós. Eu acho que é isso. E já parei, Obrigada. hein? Pronto. Deixa para depois a gente continuar. Um beijo. Ai, muito obrigada, obrigada a todos que nos assistiram. Vocês engrandeceram aqui a nossa live. As perguntas foram maravilhosas, o carinho de todos que estão assistindo. Eu estou lendo aqui, tá lindo. A Lúcia, receba Janete, também um esse beijo, carinho. Janete. Ah, Janete, quanto tempo! Muito obrigada por todos vocês estarem aí. Paula, Nós nossa ficamos prima muito querida. felizes. E nós agradecemos muito a participação de todos vocês, agradecemos a sua participação, realmente. Vamos aproveitar essa abertura que a pandemia nos deu para nos aproximar de nós mesmos, como foi a sua mensagem, eu concordo plenamente. E, mais uma vez, quero convidar todos vocês a participarem do nosso Outubro Rosa. Gente, um beijo Fantástico. bem grande para vocês. Lucy, obrigada, um beijo Um grande. beijo, Pati. Um beijo a todas. Fiquei muito feliz de Fiquem ter com você Deus. aqui. Eu também. Obrigada, Pati. Agora eu não Beijo, consigo gente. fazer o coração que eu tô segurando o celular. Eu faço um coração aqui para Deixa eu nós. ver se eu consigo aqui. Ah, consegui. Ah, fica aí que eu vou tirar uma foto. Pós o coração. Tá bom. Obrigada, Lucy. Um beijo grão.
Um beijo, Paty. Fica com Deus. Todos. Vou encerrar. Parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso o seu Obrigada, trabalho. um beijo Parabéns. igualmente. O seu também. Muito obrigada. Muito honrado de Tchau. estar aqui. Idem, idem. Beijo.